Então, o tema de hoje é composição coreográfica. Como vocês fazem, como vocês sabem, nós decidimos. Oi, Lô! Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Então, como vocês sabem, né, o tema de hoje é composição coreográfica, e nós definimos lives curtinhas, 30 minutos, porque nós vamos direto ao ponto. Então, a gente não vai aqui explicar a ginástica para todos, a gente não vai aqui explicar o Giminusp, mas rapidamente nos apresentar e a gente vai diretamente ao tema de composição coreográfica. E você que acabou de conectar, se você está curioso para saber o que é que a gente vai falar, então, vamos lá. A gente não vai falar de avaliação de composição coreográfica, então, um checklist de componentes para ver se está ok ou não. Nós não vamos falar sobre isso. A gente não vai falar do papel do professor mediador ou do treinador mediador na composição coreográfica, nem sobre materiais e tudo mais. Hoje, a nossa ideia de falar da composição coreográfica, ela vai se pautar no processo criativo, entendendo a composição coreográfica como um processo, tá legal? E um processo mais do que mecanizado, é um processo de estudo que envolve todos os integrantes daquela composição, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai focar. Para você que está chegando no Giminusp, eu sou a professora Michele, uma das coordenadoras. O nosso grupo ele tem a localização mais específica na Universidade de São Paulo, mas nós temos integrantes aí de diferentes partes do país. E a Lorena integra o Giminusp, principalmente o grupo de estudos e pesquisa. E vou deixar a Lorena se apresentar aí. Isso, atualmente eu estou no grupo de estudos e pesquisas, o Giminusp, mas também faço parte do grupo de estudos em ginástica lá do IEFES da UFC, né, Universidade Federal do Ceará, que é onde eu trabalho, onde eu ministro as disciplinas de ginástica, e que nós temos lá o grupo Giminarteiros, que hoje está sob coordenação da professora Cássia, enquanto eu estou afastada para cursar meu doutorado na EFE, lá na Escola de Educação Física e Esportes da USP. Então, é essa a nossa relação, né, Elô? Eu coordeno, eu oriento, né, a Lorena, mas, na verdade, a gente tem aprendido muito juntos, né? A tese dela é mais de ginástica rítmica, mas inclusive, para vocês, né, que estão curiosos, depois a gente pode deixar as referências, mas nós publicamos um resumo nos anais do Fórum de Ginástica para Todos, o famoso fórum, sempre aí marcando a presença. E também publicamos um artigo sobre o que a gente vai falar aqui na revista Science of Gymnastics Journal. E também nos stories aí, salvo nos destaques do Giminusp, no Instagram do Giminusp, eu conto um pouquinho desse artigo, então você pode acessar lá também. Vamos lá então, né, Lô? Vamos começar. É interessante a gente começar falando, Mi, dessa questão da criatividade, que é um ponto que a gente toca, que ela não é inata, né? Na verdade, a gente pode e deve trabalhar com ela, estimular, dar oportunidade e permitir que as pessoas tratem disso, que explorem isso dentro delas. Então, legal, né? Essa conceituação de criatividade, porque quando a gente fala da composição coreográfica, vai perpassar como criar, como fazer as relações entre os movimentos, as ligações entre os movimentos. E quando a gente pensa ainda nessa ideia de ginástica para todos, eu acho que é muito no intuito de não trabalhar esses elementos corporais de forma mecanizada, né? Como se fosse uma reprodução cinemática de movimentos. Porque eu acho que a ideia que a gente tem aqui de composição coreográfica na ginástica para todos é de pensar nessa composição como uma literatura, né? Em que você deixa emergir esse mundo sensível do praticante, do gesto, né? Então, a coreografia, ela diz mais do que essa combinação de movimento, né? Então, como criar isso? E aí, a gente já parte do pressuposto de que essa criação, ela pode ser ensinada, ela pode ser estimulada. Mas eu acho também que é legal falar que ela não está presente só na ginástica para todos, composições coreográficas com música e tudo mais. Hoje a gente vê uma tendência aí, por exemplo, do ensino dos esportes, que estimula essa criatividade por meio do jogo, né, de como atuar. Então, a gente vê muito presente essa ideia
nos processos de ensino-aprendizagem, tentando superar esse processo tecnicista, né? Esse processo mais mecanizado, que entende o corpo de uma forma como máquina, né? Que a ideia que a gente entende de corpo e de sujeito presente no processo da composição é que ele tem autonomia nesse processo também, né? Inclusive o que é legal até a gente colocar para você que está nos assistindo é que a gente parte de uma ideia, de um paradigma de corpo que ele transcende esse corpo máquina. Então, a partir do momento que a gente vê o nosso praticante como um corpo sujeito, como um corpo ativo, que tem sentimentos, que tem sensações e que tem ideias, então, obviamente, a gente muda um pouquinho o nosso olhar em como a gente vai pensar essa coreografia. Porque a gente vai falar aqui rapidamente, mas historicamente, esses processos de criação coreográfica, eles foram colocados em métodos tradicionais de ensino. Né? Então, vamos lembrar que o ensino do esporte, ou o ensino de uma maneira geral, ele sempre teve essa ideia da reprodução, reprodutivista. Então, o professor faz e o aluno e o praticante, ele copia. Obviamente que os teóricos mais contemporâneos e aqueles que a gente abraça, e porque principalmente conversa com o que a gente acredita de ginástica para todos, eles vêm mudar um pouco essa ordem, né? Então, eu acho que isso que tem que ficar bem claro. E só um parêntese, né, Lô? É porque as pessoas até elas perguntam para a gente se eu sou obrigado a montar um grupo de ginástica para todos e eu preciso ter coreografia. Então, preciso sempre com o objetivo final ser coreográfico. E não, tá bom? Então, o objetivo final não precisa sempre ser coreográfico. No entanto, principalmente os teóricos brasileiros, e aí a gente pode citar o próprio GPG, o grupo de pesquisa da Unicamp, né, como o grande, o que abriu aí, né, as águas para a gente caminhar nessa ideia, é que a gente acredita, né, que a composição ela traz muitos aspectos importantes e interessantes nesse poder criativo também, né? Isso, e além de tudo, a gente não acredita só na composição coreográfica, mas no processo todo da organização do grupo e tudo mais. Então, ela é mais... a composição, ela é o ápice, né? Na verdade, ela vai apresentar todo o processo que acontece dentro dos nossos encontros ou aulas, né? E também é interessante pensar que essa forma como a gente vê a GPT e como a gente trabalha também não é obrigatória, né? Na verdade, a gente acredita porque a gente tem esse conceito de tentar fazer com que os membros do grupo se sintam pertencentes àquele grupo, que eles participem, que eles sejam protagonistas desse processo, juntamente com o professor, o coordenador, o líder, enfim. É um grupo que atua ativamente ali em todos os processos, né? Acho que até é legal, Lô, a gente lembrar a todo mundo que as pesquisas, né, tanto nos anais do Fórum de Ginástica para Todos, quanto, por exemplo, na revista Corpo Consciência, a edição especial que a professora Michelle, a professora Lica e a professora Paulette organizaram esse ano, enfim, que saiu, e vários outros artigos, eles vão colocar esse momento da composição coreográfica como ponto-chave, né, da ginástica para todos. E é legal porque eles colocam isso mesmo que você falou, né, da pessoa se sentir parte e protagonista. Então, ela não vai fazer aquele movimento porque ela vai reproduzir aquilo que foi passado. Mas aquele movimento da composição, ele é construído no grupo, né? E passa a ter mais significado para eles, né? Então, isso é interessante, assim, que até já entra um pouquinho nas experiências, né? Mas é interessante pensar que a gente... quando acontece de mudar algum participante, de alguém precisar sair, não puder apresentar, normalmente a coreografia se reconfigura de uma forma que faz essa pessoa se integrar. É quase impossível a coreografia ser a mesma quando muda um integrante, né? Justamente porque todo mundo faz parte daquele processo. Então, é até difícil da gente saber
no final da coreografia, que na verdade eu acho que é um processo eternamente inacabado. Isso, eu acho que aí você Difícil já saber entra no... quem criou Porque o a gente vai falar aqui do Neller, nós vamos falar daqui a pouco sobre ele, mas ele é um filósofo, então já adiantando um pouquinho, né? Que isso que a Lorena falou, da composição ela é sempre inacabada, é um pouco o que o George Neller, então, muitas vezes você aí da Ginástica para Todos que está nos assistindo, você faz esses processos. O que o Neller fez? Então, o Neller é um filósofo, tá? Então, ele escreveu livros de filosofias da educação, introdução à filosofia da educação, e ele é um existencialista, tá? E o Neller escreveu um livro chamado Arte e Ciência da Criatividade. E o que é muito legal é que ele compõe algumas fases do processo criativo nesse livro. E aí nós estudamos, né, esse livro e a gente começou a ver que muito do que estava ali, que a gente fala que está na teoria, nós fazíamos na prática da Ginástica para Todos, né? Então, isso começou, a gente conseguiu trazer e começar a fazer esse link, né? E o que é muito legal, olha, só para vocês verem. Então, dentro dos conceitos de criatividade, que a gente não vai entrar aqui, mas eu vou citar um exemplozinho para vocês, né? Então, o Piaget, ele coloca 3 eixos, né, da criatividade, e só para vocês verem que o Piaget, ele cita no 3º eixo a questão do conflito. Então, ele fala, não há processo criativo se não houver ideias conflitantes. E aí eu fico pensando, né? E vocês podem aqui refletir com a gente, né? Comigo e com a Lô. Se é importante haver esse conflito, então como eu, professor treinador, vou definir a coreografia e encaminhar, né? Diretamente, se eu estou pensando na coreografia como esse processo de construção, um processo criativo. Né? Então, aí são mais e mais informações que a gente vai vendo nos teóricos mais contemporâneos que nos fazem abrir esse processo criativo para a construção e para compor essa coreografia. Né? E o Neller, ele vai dividir em algumas fases. Né? Não sei você, a gente está entrando na fase aí. Antes de você entrar, falar do Neller especificamente, a Tuti fez uma pergunta ali, ela perguntou se eu acho possível essas mudanças de paradigma nas ginásticas competitivas. E eu acho que sim, né? Eu acho que talvez no alto rendimento isso seja um pouco mais complexo de alinhar pelas questões das exigências mesmo do código de pontuação, mas ainda assim é possível. Mas eu vejo que isso é muito possível e já está sendo praticado nas categorias de base, com eventos mais tranquilos de serem realizados, né? Acho que vai ao encontro da minha pesquisa e do doutorado. Com as crianças, utilizando fantasias, interpretando temas de músicas infantis que elas conhecem. Eu acho que tudo isso faz com que elas também façam parte do processo de criação, é claro, né? Com essa percepção do treinador, que ele permita isso, né? Porque às vezes a gente fala assim, algumas pessoas têm essa dificuldade de perceber, mas como assim que eu vou criar a partir de pensando no material, né? Como que vou criar na ginástica, né? Se não tiver uma regra para seguir e tal. E na verdade a gente é muito podado nesse sentido, né? Durante a nossa criação, né? Da gente não se permitir explorar tudo que a gente pode, a gente tem essas regras muito fechado, né? Então acho que é uma questão de divisão e do próprio professor, do treinador, permitir que os alunos explorem isso dentro deles. É legal o que você falou, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quando eu estudava no Unicamp, obviamente, né, uma pessoa super importante no grupo ginástico Unicamp, o professor Jorge Pérez, quando ele aparecia nas disciplinas de ginástica geral, né, na época chamava ginástica geral, e ele aparecia com alguns equipamentos, alguns materiais inusitados que era pra gente, né, por exemplo, um bambu, e eles colocavam pra gente, então faça ginástica. E a gente olhava aquilo, né? E num primeiro momento a gente falava, mas calma aí, nesse aparelho eu vou fazer ginástica, né? Nisso aqui, né? Não é uma paralela. Então, a composição coreográfica na ginástica para todos, ela traz, inclusive, esses desafios pela liberdade que ela tem, né? Também, né? De material e tudo mais. Mas é isso que a gente fala um pouco de sair da caixinha, né? Então, só para a gente não perder, vamos passar aqui para as fases, então, do nosso teórico base, então, do nosso filósofo.
E aí, então, o Nery ele fala que a gente tem 5 momentos básicos, né, para composição. E depois a Lô vai contar um pouquinho da experiência nos giminarteiros, né, Lô? Vou. Então, a gente tem um momento inicial ou de apreensão, que é o nosso famoso brainstorm de ideias, ou seja, do que a gente vai falar, o que a gente quer passar aqui nessa coreografia. Né? Num segundo momento, a gente tem a preparação. E olha que legal, ele coloca assim, esse processo de preparação é um processo de pesquisa, de aprofundamento. Pesquisa literária, de música, de figurino, de materiais, de movimentos que combinam com aquele sentimento ou aquela sensação que eu quero passar, de uma obra de arte, enfim, tudo aquilo que vai me alimentar de informações para eu poder compor. E quanto maior esse tempo e mais profundo for a minha preparação, mais subsídios eu vou ter na hora de compor. E aí ele fala de algo que foi o que mais chamou a nossa atenção, né, Lô, quando a gente começou a estudar, que foi o período de incubação. E que, por vezes, na Ginástica para Todos, às vezes, até porque a gente tem um evento ou tem que correr para finalizar, né, uma composição, mas o período da incubação é quando a gente se permite incorporar todas aquelas ideias, absorver tudo aquilo que a gente estudou, né? E aquilo vai ficar latente, né? E a gente vai pensar naquilo antes de dormir, a gente vai pensar naquilo num domingo andando pela cidade. Enfim, esse período de incubação permite a reflexão e a incorporação daquele tema, né? E o que você tá querendo dizer com aquilo. Então, a gente tem o quarto ponto, que é a iluminação. Então, é aquele tcharam. Então, é isso que a gente vai fazer, mesmo porque as ideias elas podem vir aos montes, e aí a gente tem que começar a lapidar e a definir o que a gente vai fazer. Então, é o período que a gente chama de iluminação. E, por fim, a lapidação ou verificação, que é esse produto final. Então, este processo, o Neller vai dizer que ele é para tudo, né? Esse processo criativo. Então, um artista para pintar o seu quadro, né? O ginasta para compor a tua coreografia. Vamos pensar, até a gente aí com teses, com artigos e dissertações, de certa forma a gente passa por todos esses processos também. E no final ele diz que esse processo ele tem uma verificação, mas que ele é uma obra sempre inacabada, porque ela sempre pode se recompor, se ressignificar e se reestruturar. E aí, Lô, eu queria que você contasse um pouquinho da experiência dessa composição nos giminarteiros. Isso, eu vou contar um pouquinho especificamente da coreografia que a gente relata nesse artigo, que depois vocês podem ter acesso, que é a coreografia Enredando com Gonzaga, que é uma coreografia que a gente apresentou na World Gimnastrada de 2015. E a gente trabalha com as redes de descanso, rede de dormir, né? E é engraçado que o primeiro momento, né, o interesse pela temática, pelo aparelho e tudo mais, surgiu durante uma reunião do nosso grupo, uma reunião que não era um encontro prático, era um encontro de estudos, e a gente estava conversando que a gente tinha a intenção de participar do fórum de 2012 ainda, Fórum Internacional de Ginástica para Todos, e nesse momento eu manifestei a minha vontade de trabalhar com algo regional, algo que trouxesse as questões culturais do Nordeste, né? Para quem não sabe, eu sou do Paraná, mas em 2010 me mudei para Fortaleza, passei no concurso na Universidade Federal do Ceará. Então, eu tinha essa necessidade de conhecer a cultura também e de trabalhar com essas questões. E aí eu manifestei esse interesse e a gente foi entrando nas particularidades, nas especificidades assim, cotidianas, né? E uma questão que me intrigou nesse momento foi a questão de dormir na rede, né? É muito comum em Fortaleza, no Nordeste em geral, que as pessoas dormem na rede mesmo, né? Assim, nos apartamentos tem os ganchos em todos os cômodos e tudo mais, né? E para mim isso não era muito comum, né? Sempre dormi de cama e
a rede na varanda para descansar, para ficar relaxando em geral. E a gente começou a conversar sobre isso. A gente falou, por que não trabalhar com as redes, né? Então foi uma ideia que a gente veio da questão do regional e chegou num possível aparelho, né? Um possível equipamento para se utilizar nessa coreografia. E essa primeira fase da apreensão, né? Então, foi esse momento, e aí depois a gente passou para essa parte da preparação, que foi o momento que nós começamos a estudar a origem, né, da rede, o uso diferenciado que ela tinha, até pelos indígenas da América do Sul, primeiro utilizada como descanso, em alguns momentos até em rituais, como para enterrar os mortos e tudo mais, né? Então, a gente fez uma pesquisa para a gente entender o uso dessa rede, como a gente poderia mostrar isso, né? De que forma. E aí, com isso, isso foi reverberando na nossa cabeça durante os nossos encontros e pensando também o que a gente poderia utilizar de música, quais as ideias e tudo mais. E aquele ano era um ano especial, que era a comemoração do centenário do Luiz Gonzaga. Então, nós também pensamos de levar essa questão regional e utilizar a música, né? A Asa Branca, que a gente acabou utilizando, né? Então, tudo isso ficou por um tempo, que é esse período de incubação, né, no grupo, e a gente discutia sobre isso nos nossos encontros práticos. Foi quando a gente começou a realmente, nos encontros práticos, explorar aquele aparelho, ver se a gente conseguia segurar alguém deitado de um lado e do outro, de que forma a gente poderia utilizar essa rede com os movimentos ginásticos, e o que esses movimentos ginásticos representariam de toda essa história do uso das redes, né? Então, foram momentos muito interessantes do processo mesmo de criação da coreografia. Então, esse processo de ir lá, de escutar música, de vivenciar esses movimentos da rede e tudo mais, que é o processo, o momento da iluminação, e que culminou aí nesse primeiro momento. Essa coreografia em 2012 foi apresentada no Fórum Internacional do GPT, e até 2015, depois de 2013, nós fomos para o Brasil, em Piracicaba também. E aí depois a gente preparou a coreografia para participar da Ginastrada em 2015. Então, durante esses 3 anos aí, essa coreografia ela foi, né, se remodulando e tudo mais, mas a ideia inicial e o trabalho, o processo foi esse. Inclusive, vocês apresentaram na Noite Luso Brasileira da Ginastrada de 2015, né? Isso, nós, junto com o grupo da UEM, né, o pessoal da Companhia Gímica da UEM, da professora Ieda, a gente fez um treinamento virtual já lá em 2015 para que eles conhecessem a coreografia e pudessem apresentar junto. Foi bem Isso bacana. mesmo. E até surgiu aqui uma pergunta, né, do Marquinhos, de como pensar a coreografia, de por que os grupos têm dificuldade, às vezes, de criar. E é interessante, Marquinhos, porque a sua pergunta, ela vem com os nossos direcionamentos já, né, para fechar, que são direcionamentos, e a gente vem aqui, né, falar na maior humildade, mas direcionamentos que a gente percebeu na nossa prática, né? Então, a Lorena nos Giminarteiros, mas também antes na UEM, né, na história dela, e eu, óbvio, no Grupo Ginástico Unicamp, no GGU e hoje no Giminusp, né? Então, o que a gente percebe? Às vezes o treinador ou o profissional, ele vai propor a coreografia, mas com um conjunto de sessões de aula que foram totalmente diretivas e reprodutivistas. Então, num conjunto de aulas e sessões em que eu falei para o meu aluno o que ele vai fazer. E aí, na hora que ele vai criar, opa, ele tem dificuldade. Então, essa ideia de criar e de compor e de pensar diferente, né, do que fazer com o material, o que a gente entende é que tem que perpassar todas as sessões de aula. Ela tem que vir desde o começo e seguir como método, né, de trabalho desse professor.
Agora, é óbvio que uma pessoa que nunca olhou para um galão de água e pensou que ele pode ser feito, que você pode fazer ginástica com ele, a gente acredita nessa mediação. Então, mediação e pergunta do treinador que vai instigar esse aluno aí fazendo coisas diferentes, né? Então, como que eu posso segurar o galão de água sem ser com as minhas mãos? Então, aí a gente já começa a pensar em maneiras diferentes, né? Instigar coisas diferentes pelo nosso aluno. E a gente também comenta que esse protagonismo, ele não vem só no momento que eu vou falar assim, agora eu vou produzir a coreografia. Mas esse protagonismo, ele pode vir aula a aula. Então, eu posso dividir as responsabilidades da aula também com os meus integrantes. Então, sugerir até para uma criança. A semana que vem, você pode trazer um objeto pequeno da sua casa e a gente vai brincar com esse objeto. A gente vai fazer lançamentos, a gente vai passar pelo corpo, a gente... Enfim. E é importante também que as sugestões, elas sejam acatadas ou pelo menos testadas, né? Mesmo que para você, professor, e a sua experiência, você fale assim, nossa, não, mas isso aqui eu já tentei fazer e não fica bom, o ideal não é que você fale, não, isso é ruim. O ideal é que se teste com o grupo para que ele também, né, o grupo e a pessoa perceba se aquela foi uma ideia que atende aquela coreografia naquele momento ou não. Agora, com certeza, de tudo, esse processo de criação, ela exige um sair, né, dos padrões. E eu acho que por isso que é um grande passo, né, e a grande dificuldade, né, na composição. E dificuldade também porque ele não é um processo rápido, né? É um processo longo. A gente fica meses, às vezes, né, trabalhando na elaboração, na composição coreográfica, né? Então, não é uma coisa que a gente consegue simplesmente... como se o treinador trouxer a coreografia pronta, em 2, 3 dias aquilo vai acontecer. As pessoas vão começar a executar, mas a partir do momento que existe essa possibilidade de um grupo, o individual criar, depois pequenos grupos criarem, a gente vivenciar isso, experimentar, assistir, ver se fica legal, né? Esse teste e mediar esses conflitos que eles vão acontecer, porque vai ter gente que vai querer de um jeito, vai ter gente que vai querer do outro, vai ter gente que acha que é mais bonito, né? Então, tudo isso é um processo longo, então é difícil, não vou dizer que não é, mas é muito bom, é gostoso de fazer parte, porque é uma coisa que você, a cada encontro, é enriquecedor, porque você vê que as pessoas estão participando daquilo, estão colocando suas ideias e estão se sentindo bem fazendo isso. Até tem uma pergunta, né? Como estimular a criatividade dos praticantes mais tímidos e retraídos? Então, primeiro a gente tem que lembrar que nem todo mundo se sente à vontade para colocar aquilo, né, e as suas ideias no grupo, né? Então, é muito importante o papel do professor mediador para, às vezes, conversar com aquela pessoa de lado, reconhecer quais são os desejos e o que ela pensa daquela composição da coreografia, porque às vezes você fala por ela, pelo menos no primeiro momento. Mas a gente já está acabando aqui, mas eu posso citar um pouquinho o trabalho da Priscila, né, da Priscila Lopes, porque no momento da composição coreográfica, ela abriu, por exemplo, um grupo de Facebook. E também um grupo de WhatsApp. Então, às vezes, algumas pessoas, elas são mais recatadas, né? Como colocaram aí, né? Ficam com um pouquinho mais de vergonha e tudo mais. Mas, às vezes, numa mídia social, ela discute um pouquinho mais, ela coloca uma música. Ah, gente, eu ouvi essa música aqui. Então, o que a gente percebeu foram pessoas chegando para o professor mediador aí, com algumas ideias. Então, é um processo e a gente vai, sim, ter pessoas que vão ter um pouquinho mais de dificuldade, né? E aí eu tô vendo aqui o Marquinhos, né, pra gente chamar as pessoas. Tem muita gente boa mesmo pra gente falar mais sobre a composição coreográfica. A nossa ideia da live aqui do Giminusp, elas são lives mais curtas, que vão direto ao ponto. Mas nós estamos, sim, pensando, depois que a gente apresentar todos os integrantes do Giminusp, a abrir e começar a conversar com pessoas dos outros grupos, né? Acho que a gente respondeu tudo, Lô. Mais alguma coisa? Acho que sim. Não sei se eu consegui acompanhar, mas... É. Sim.
Isso mesmo, Cássia, sensação de pertencimento para quem compõe junto. E sim, Marquinho, o trabalho da Priscila nesse processo de composição, para quem não está sabendo, é pautado até no Paulo Freire, mas também tem esses vieses do processo criativo do Neller, porque eles tiveram toda essa incubação e tudo mais. No entanto, com uma base teórica diferente, foi a base teórica de Paulo Freire, mas também foi muito legal. E aí a gente deixa para vocês o festival online de MINUSP, onde você pode criar, onde você pode compor, onde a gente fez uma reunião, um brainstorm de ideias, assim, sensacional. E hoje mesmo a gente já acordou no WhatsApp com a pessoa que ficou de remixar a música com a música, então todo o grupo empolgado. Então venham compor com a gente. O processo virtual também acontece, né? O processo acontece também. Né? Acontece. Então, participem. E não esqueçam que 19 horas a gente vai ter uma outra live de ginástica para todos com o grupo da UFAM. Então, vai ser no Instagram da Faculdade de Educação Física da UFAM. No Instagram do Diminusp, a gente coloca aí direitinho o cartaz para vocês verem. A professora Nayane e a professora Leonela vão falar um pouquinho mais de ginástica para todos. Segunda-feira tem também live de ginástica para todos no Instagram do LAPEG. Então, participem e vamos mostrar a GPT aí para o Brasil e vamos conversar e vamos dividir as nossas experiências. É isso. Obrigada, Obrigada para todo mundo que assistiu e participou com a gente aqui. É isso aí, gente. Beijo. Beijo.